Olá Brasil, olá amada nação brasileira, sejam bem-vindos ao canal Saúde Política e Geopolítica com o Dr. Frank Solov. Olha gente, muitas tensões estão acontecendo no mundo, no Brasil, como todo o Brasil, as tensões são triplicadas, devido a tantos escândalos, horrorosos e criminosos que cometem com a nação brasileira. E vários escândalos terríveis, como o escândalo do INSS, do roubo dos velhinhos aposentados do INSS, onde tem uma quadrilha, a mesma quadrilha que rouba, integrantes da mesma quadrilha que roubam os velhinhos aposentados do INSS, também estão envolvidos, a maioria, também nos esquemas do Banco Master. É um elo, parece que de um lado e de outro se rouba, se lava dinheiro, a grande máquina de lavar dinheiro, descoberta agora, o Banco Master, desse laranja aí que estava à frente do Banco Master, aí, esse banqueiro Daniel Vorcaro, que está de tornozeleira eletrônica, prestou agora em audiência, teve uma cariação dele com o outro gerente lá, do Banco BRB, para mas nada de verdade, sempre se contradizendo em algumas coisas. Olha, muitas coisas terríveis acontecendo no Brasil. A gente vê um STF aí, também envolvido nessa criminalidade terrível do Brasil, envolvido nos escândalos desse Banco Master, como está o Lewandowski, que era consultor, indicado pelo próprio governo para ser consultor do Banco Master, mais de 200 mil pagos e milhões sendo pagos para eles aí, falou em 5 milhões aí durante esse período aí que ele esteve aí prestando consultoria, ou seja, garantias, Ele era ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, e agora há pouco tempo foi fritado pelo governo, para sair fora, para não ser foco das investigações, mas indicado por membro do governo, pelo próprio Lula mesmo, indicado a fazer consultoria, a prestar segurança jurídica ali, para esse esquema do Banco Master, né? Entre outros, envolvidos ali, como o caso dos 129 milhões, do escritório do Moraes, onde a sua esposa, Viviane Moraes, também prestava serviço ali com um contrato, feito por eles, de 129 milhões como garantias, de sustentação ali, jurídica, a colocar o negócio para frente, para não deixar o banco ser liquidado. E eles fazerem transações de vendas a esse banco para o Banco BRB Brasília. Terrível, O Brasil vive uma corrupção sistêmica, criminosa. O Brasil foi tomado, eu falo várias vezes, já falei, o Brasil foi tomado por uma organização criminosa que estão aí destruindo o nosso país, roubando de todos os lados, tirando dos mais fracos, dos mais pobres, enganando pessoas, pagando pessoas pagando grupos de blogueiros, essas TVs que hoje estão aí vendidas a esse sistema como Rede Globo, entre outras TVs abertas, a imprensa do Brasil como toda essa imprensa aberta, e blogs desses criminosos que tem aí no YouTube, entre outras plataformas, falando mentiras diariamente, pintando esse governo como maravilhoso, um governo totalmente criminoso, o que a gente vê e que está se sabendo no Brasil e no mundo. É um governo totalmente criminoso, sabe? Uma organização criminosa, fechando todo o ciclo aí do STF, do governo federal, da imprensa brasileira, a OAB, PGR, Ministério Público, CNJ, e tudo junto, misturado nessa criminalidade que hoje banha o Brasil, Terrível, Olha, gente, muitos assuntos importantes, a gente vai falando vou falando de alguns importantes, elas todos são importantes, de alguns que estão mais em evidência no momento. A gente sabe que tem muitos problemas no Brasil e a gente precisa limpar esse país, agora, nesse ano 2026, nas eleições, elegendo o Flávio Bolsonaro, indicado pelo presidente Bolsonaro, E a partir de 2027, nós temos, o Brasil tem que, com a Câmara nova e Senado novo, já botar em pauta a votação
da reforma do judiciário brasileiro, né, para limpar, né, esse judiciário brasileiro, CNJ, Ministério Público, STF. É preciso tirar todas essas pessoas, né, e colocar pessoas, né, que tenham realmente saber jurídico, que sejam realmente juízes, que sejam realmente pessoas que tenham a verdade, sabe, a ser praticada dentro da legalidade das leis aqui, ó, como está aqui, ó, a nossa Constituição, ela precisa ser praticada. Eles, atualmente, esse sistema de justiça no Brasil, eles rasgaram a Constituição brasileira. O STF rasgou a nossa Constituição. Ele rasgou literalmente todas as páginas e não cumpre o que está aqui. Porque eles fazem as leis deles, né? Absurda. Até censura já foi colocada dentro, sabe, do STF, já promoveu censura para os brasileiros, como fez a Carmen Lúcia, quem não lembra, né? Que ela promoveu isso aí para o Brasil. E o STF, como um todo, através da figura do Alexandre Moraes, já censurou vários órgãos de comunicação, como foi feito com a Revista Oeste, como foi feito com várias plataformas, como o X, por exemplo, foi retirado do ar e pagou uma multa absurda de 18 milhões, né? E muitos outros censurados, né? Eu também fui censurado também aqui na minha página no YouTube, né? Também falando, né? Por crime de opinião, falando a verdade do que se passa no Brasil, a gente é impedido. É preciso fazer alguma coisa, né? É preciso fazer alguma coisa urgente para limpar o Brasil de toda essa criminalidade montada, né, armada e articulada, que foi colocada em pauta lá desde 2018, quando Bolsonaro venceu as eleições. Eles não gostaram, né, que Bolsonaro iria realmente cortar, né, o mal pela raiz ali, tirar todas essas roubalheiras. E eles retiraram Bolsonaro, né, por meios escusos, a gente está discutindo sobre isso, né, e tendo novamente, né, acabar com o Bolsonaro, porque já realmente, né, o prenderam, né, tiraram os seus direitos, né, ele preso sem crime, preso não, ele está sequestrado praticamente, né, sem crimes, sem provas, né, coisas absurdas sendo julgadas pelo STF, fora da Constituição, fora das leis. Hoje o Bolsonaro está preso, né, sem direito a falar, terrível, né. Agora, gente, uma notícia grave, né, grave porque eu, como da área da saúde, né, eu preciso falar sobre isso, que é importante falar sobre isso, né, porque, olha só, o presidente Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro, ele está, ele está preso na Papuda, né, preso na Papuda, e colocaram, né, através da PM do Rio de Janeiro, a PM do Rio de Janeiro, através de medida aí, né, pedida pelo Alexandre Moraes, pelo STF, né, para que um detento, né, auxilie Bolsonaro a tomar a medicação, né, para controlar a sua saúde, né, os seus sintomas, os problemas que Bolsonaro tem, né, problemas de pressão, de dores no corpo, vários N problemas, né, que ele precisa estar tomando medicamentos para controlar, né, e se manter tranquilo, pelo menos ali, né, tranquilo não se mantém dentro de uma situação dessa, mas controlar a sua saúde, né. E Bolsonaro está na Papudinha, que é uma extensão, ou seja, é um batalhão, né, onde ficam as pessoas que trabalham na Papuda, que ficam nesse batalhão, né, lá no Distrito Federal. E Bolsonaro está lá, né, recluso, né, sequestrado, né, e a PM do Distrito Federal, através, juntamente com o STF, já determinaram que um detento, né, que está no semiaberto vai auxiliar o Bolsonaro a tomar a sua medicação. Agora você imagine, um detento, né, um detento que vai auxiliar Bolsonaro a tomar a sua medicação. Isso é gravíssimo, isso não pode acontecer. Bolsonaro sabe se medicar sozinho, né? Ele sabe se medicar sozinho, ele não precisa dessas pessoas para, pelo menos pessoas estranhas, pessoas que não é de confiança, a ajudá-lo a tomar a medicação. Um medicamento de forma errada, né? As cores, né, dos comprimidos, né, das cápsulas que são colocadas na mão dele, né, que ele pode não ver de onde saiu, da caixinha, de onde foi retirado para ele tomar. E ele, Bolsonaro sabe dos medicamentos, está na caixa escrita com o nome, né, dos medicamentos que ele precisa tomar, ali escrito em determinados horários, né, a gente escreve lá a cada 8 horas ou a cada 6 horas, esse medicamento precisa ser tomado de 6 em 6 horas, ou esse a cada 12 horas, ou esse a cada 8 horas, né, todos os dias, ou um só pela manhã, né,
em determinados comprimidos, determinado medicamento, que é tomado um só pela manhã, outro a cada 8 horas, um a cada 12 horas. E estão escritos lá na caixinha do medicamento, né, previamente, né, para que ele tome esses medicamentos neste determinado horário prescrito, né, pelo médico, pelo seu médico, para controlar os seus problemas de saúde, né, N problemas que Bolsonaro tem devido às várias cirurgias que fez devido à facada criminosa, né, que sofreu do atentado pelo Adélio, né, que quase o assassinou naquela facada em 2018. A primeira-dama Michelle precisa precisa correr rapidamente atrás disso para tirar esse tipo de situação para Bolsonaro. Não pode, de hipótese nenhuma, deixar que um detento auxilie Bolsonaro a tomar medicamentos. Isso parte uma suspeita, uma hipótese de que ele possa ser envenenado, né, com os medicamentos dados a ele, né, e logo por um detento. Não pode se esperar muita coisa boa disso, né? É preciso que Michele Bolsonaro, a família, né, Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro e a família como um todo reajam sobre isso, né? A direita, né, também reaja sobre isso e proíbam que isso seja feito, né, com Bolsonaro. Bolsonaro sabe realmente, Bolsonaro está bem de cabeça assim, não está mal não, ele sabe que medicamento tem que tomar ou não, não precisa de ninguém para auxiliar ele. Se a esposa dele pode ir lá nas visitas auxiliar Bolsonaro, como ele deve fazer certinho esses medicamentos, é prescrito pelo médico, que estão todos escritos nas caixinhas, e proibir que um detento auxilie ele, dando medicamento para ele tomar. Eu não confio nisso, né? Você confiaria? Eu não confio. Então, família Bolsonaro, primeira-dama, corra atrás disso, patriotas, né, parlamentares da direita que estão com Bolsonaro, que estão lutando, né, pela liberdade dele, corram atrás disso e evite que isso seja feito. O risco de ser envenenado pelo sistema é grande, né? Ora, gente, muitos problemas graves acontecem no Brasil, né? Gravíssimo, gravíssimo, né? Eu tinha falado dessa questão do roubo dos aposentados, que é gravíssima, né? O Frei Chico está fora de cena, ninguém fala dele, né? O careca do INSS está preso e alguns envolvidos estão presos, né, desse roubo dos velhinhos aposentados do INSS, mas ainda falta prender quem estava roubando, né, muito, lógico, suspeitamente, né, o filho do presidente Lula, né, o Lulinha, né, suspeito, né, nas delações aí, né, foram feitas, que ele recebeu 25 milhões do careca do INSS e vinha recebendo há anos 300 mil reais, né, de mesada, né. Doutora Raíssa, né, ela fala sobre isso aqui, um desses artigos postado por ela, né, que Lulinha, filho do presidente, teria recebido 300 mil de mesada do careca do INSS. Segundo o depoimento, né, entrega a CPMI, um pagamento de mais de 25 milhões também foi feito também, que foi citado também na CPMI, né, por denúncia. Quem denuncia diz estar sendo perseguido, né? E a base do governo, né, como sempre, né, o governo que aí está, esse governo criminoso, está proibindo, né, está realmente, juntamente com o STF, né, está proibindo, né, que vá à frente a CPMI, né, barrando aí a convocação também de testemunhas, né, protegendo, né, literalmente, né, esse sistema criminoso que rouba os velhinhos aposentados doentes, né? Olha, gente, roubaram, né, milhões de velhinhos, né, com câncer, velhinhos doentes, velhinhos com doenças, velhinhos acamados, pessoas, né, que recebem BPC, deficientes, né, em geral. Lembrando que no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, quando ele assumiu o governo, logo em fevereiro, né, ali, ele colocou lá uma travinha, né, no INSS para que os velhinhos não fossem roubados, porque isso já estava acontecendo nos governos anteriores, né, Dilma, Temer, Fernando Henrique para trás, isso veio de longe, né? Eu até falo, porque desde que o governo militar entregou ao governo civil desse Brasil a governar esse país, né, no último governo militar de João Figueiredo, né, em 1985,
o governo civil, os governos civis do Brasil, que assim começaram a governar, né, de lá para cá, pelo Sarney, né, que era vice de Tancredo Neves, que estranhamente Tancredo Neves, né, teve aquele problema na missa, né, estranhamente, e que foi levado ao hospital e dali só ficaram falando e não mostravam ele, né, que ele estava realmente que era grave e que depois acabou morrendo, e deram uma causa mortis para ele lá, né, no laudo médico, que foi uma diverticulite, né, aguda, né, que matou o presidente, né, eleito pelo parlamento, Tancredo Neves naquela época, em 1985, e que posteriormente, logo em seguida, José Sarney, né, assumiu como vice o governo do Brasil ali, iniciando um governo civil no Brasil. Não é? Da para cá isso vem acontecendo, isso aí já vem sendo programado há muito tempo, esses roubos do INSS, né, promovido por esses governos de esquerda. O Brasil só teve um governo de direita até hoje, Bolsonaro. Os demais que governaram o país, né, se postavam como de direita, como Fernando Henrique, mas era governo de esquerda, governo extremista, né, que se pintavam de direita, governando o Brasil, mas não eram todos de esquerda. Somente Bolsonaro era o governo de direita do Brasil. Por isso que ele foi retirado por esses modos aí, né, estranho, né, e criminoso aí desse regime e que aí está, e desse STF que aí está, né? É preciso investigar, né? O filho do presidente tem que ser preso, porque André Mendonça já está com o caso, não abre mão disso, deverá pedir a prisão preventiva do Lulinha. Teve outro filho dele envolvido também, crimes aí de corrupção também, o Luiz Cláudio, né? E o Fábio Luiz, um deles, Lulinha é o outro, Fábio Luiz é o outro. O outro estava envolvido também com a nora do Lula também, nos esquemas de fraude do MEC, né? Além do irmão do Lula também envolvido como líder, como dono do sindicato, né? Também envolvido em roubos do INSS. A família toda, como toda, está aí suspeita, né, com crimes de roubo do INSS e também do Banco Master, né? Gravíssimo, né, gente? Mas o Brasil vai para frente. André Mendonça para frente com o caso, né? Para frente com o caso, né? Olha, o deputado Luiz Lima, deputado federal do Rio de Janeiro, né, ele fala sobre isso aqui do Banco Master, né, sobre esses escândalos que envolvem o governo, membros do governo, né, e esse escândalo horroroso, criminoso, né, que lavam dinheiro do crime organizado, lavam dinheiro de roubo de estatais brasileiras, destruindo praticamente o nosso Brasil. Vamos ouvir o que o deputado Luiz Lima fala sobre isso, né, que é gravíssimo isso, né, é gravíssimo, né, sobre os escândalos, né, dessa quadrilha do Banco Master, né, que envolve aí não só esse contrato de 129 milhões aí pela Viviane de Moraes, esposa do Moraes, né, o escritório deles que estavam à frente aí, né, assegurando, né, essa jurisdição, né, do Banco Master, né, protegendo junto a membros do governo aí para não ir à frente, não serem descobertos, né, mas foi sim. Olha só o que o deputado Luiz Lima fala sobre isso aqui. Que é grave isso aí, né? Muito grave o que está acontecendo no Brasil, né? Sobre esses escândalos aí do Banco Master. Lula, consultor do Banco Master. Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça do nosso país, chefe da Polícia Federal, consultor do Banco Master. Nós temos Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do Lula, consultor do Banco Master. Nós temos o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes prestando serviço. Nós temos Jacques Wagner, senador, Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, Rui Costa, ministro da Casa Civil, ligados a Augusto Lima, sócio e CEO do Banco Master. Resgatem esse gráfico de Adriana Matos. É mais do que completo. Está aqui exposto. O maior absurdo da nossa nação. É o meu 7º ano como deputado federal. Só esse ano eu falei 497 vezes na tribuna. Eu nunca testemunhei um absurdo em contrato dessa forma. Ou a gente aprende a punir quem faz coisa errada. A gente precisa afastar o ministro Alexandre de Moraes.
até para o próprio bem dele, até para o próprio bem do país, para o bem do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é um escárnio. A gente viu jornais no exterior fazendo piada, dizendo que a esposa do ministro só perde por Neymar, citando ela como um craque. Olha, gente, é gravíssimo isso aí, né? A gente viu que o deputado Luiz Lima falou, né? Fez um breve, né, discurso aí, resumindo aí, né? Essa quadrilha, né, que envolvida nesse roubo do Banco Master, que envolve os roubos, né, do nosso dinheiro dos nossos impostos aí de estatais, né? Como o Correio, que já está quebrado, Petrobras, né? MEC, Saúde, praticamente as verbas surrupiadas, né, desviadas e roubadas, sendo lavadas nessa lavanderia chamada Banco Master, né? Gravíssimo, né? Esse ministro Alexandre de Moraes, né, a sua esposa, já deveriam estar presos. Lewandowski, preso, né? Toda essa quadrilha, né, que estão aí envolvidas no esquema do Banco Master, todos já deveriam estar presos, né? E seus bens todos bloqueados, investigados, né? E assim confirmados os seus envolvimentos, né, nessa teia criminosa dessa quadrilha, serem condenados, né, à prisão perpétua. Se tivesse no Brasil prisão perpétua, eles deveriam ser presos o resto da vida, né? Mas no Brasil não tem ainda a lei, não tem ainda a prisão perpétua, né? Não tem nem pena de morte, né? Mas eles deveriam estar presos, porque é um crime absurdo contra a nação brasileira, né? Terrível. Mas eles serão investigados, eles estão sendo investigados, né? O caso também está nas mãos do André Mendonça, né, que também já está investigando isso. E a gente vai ter novas descobertas e isso cairá por terra. Todos eles que estão, esses esquemas aí de roubo do Banco Master, envolve, gente, todo o Brasil, né? Todas as estatais brasileiras, né? Tudo que é de imposto pago por nós é lavado nesse banco e essas pessoas que estão envolvidas roubam de uma forma ou outra porque vão desviando, né? Como uma teia, para um lado para outro, tirando a sua parte. A gente vai acabar com isso. 2022, 2027, né? Esse ano, 2026 tem eleições. E 2027 a gente vai ter um novo governo e novos caminhos para o nosso Brasil. Olha, gente, isso daqui não foi em vão. A caminhada de Nicolas Ferreira não foi em vão. E um novo levante nacional no nosso Brasil está próximo de acontecer. Justamente para a gente pedir para que esse governo saia, ou ele peça para sair, né? Peça a renúncia, né? E todos esses que estão no STF peçam a renúncia, deixem o STF, governo, saia desse governo que você é ilegítimo e você está envolvido em falcatruas e que o Brasil se limpe disso. Nós vamos tirar você, governo, daí pela via do voto. Os Estados Unidos vai garantir isso. Nós vamos limpar você, STF, dessas aberrações criminosas que vocês cometem aí dentro. Vocês não cumprem o que está aqui, ó, a nossa Constituição. Por isso que vocês serão penalizados. Em 2027 vocês serão impeachmentados. Vamos limpar esse STF. Vamos limpar esse CNJ. Vamos limpar esse Ministério Público. Vamos limpar o Brasil de toda essa corrupção. E dar uma nova justiça e um novo governo ao nosso país. Já este ano, nas eleições de 2026, elegendo a maioria para o Parlamento Brasileiro, Câmara e Senado, elegendo a maioria dos governadores e elegendo Flávio Bolsonaro, presidente do Brasil. E temos aí, e vamos ter também o nosso presidente de honra, Jair Bolsonaro, também ajudando o Brasil nessa reconstrução de limpeza e liberdade à nação brasileira. Valeu, Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Deus, pátria, família e liberdade à nação brasileira. Vive o nosso Brasil, vive Israel, vive o povo de Deus. Valeu, Brasil.